colorada. Mais uma vez, infelizmente, nós estamos decepcionados, porque o Internacional, né, não nos deu aquilo que nós gostaríamos de ganhar, que era uma vitória. O Inter empatou com o Santos em 1-1 e a nossa situação cada vez vai complicando mais. Bom, eu vou falar alguma coisa do jogo, né, contra o Santos, mas eu vou pedir ao Brian que me ajude mais uma vez para nós vermos aí a sequência do campeonato. Estes 3 últimos jogos que faltam para o Internacional completar a tabela do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos dar uma olhada. Ajuda aí, Brian. Ok, José Antônio, eu vou te ajudar. O Internacional tem pela frente os seguintes jogos: Vasco e Internacional. Sexta-feira, dia 28 de novembro, às 19h30. São Paulo e Internacional. Quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 20 horas. Internacional e Bragantino. Domingo, dia 7 de dezembro, às 16 horas. São 9 pontos a serem disputados. Muito bem, como vocês viram aí, faltam 3 jogos para o Internacional concluir, né, a tabela do Campeonato Brasileiro deste ano, né, desta temporada de 2025. Falta Vasco da Gama, São Paulo e Bragantino. São 9 pontos em jogo, né? E é difícil a gente, né, avaliar aí, ficar especulando o que o Internacional vai conseguir nestes 3 jogos. A verdade é que é uma situação mais para difícil do que para fácil. O Internacional tem 2 jogos fora, né, o Vasco e o São Paulo, e o último jogo o Internacional joga com o Bragantino no Beira-Rio. Eu tenho dito, né, nestes programas, é só você dar uma olhadinha aí nos programas anteriores, que o Internacional não vai cair. O Internacional não vai cair. E já expliquei por quê. Né? Porque o futebol é uma caixinha de surpresas, né, e que de repente você consegue, às vezes, muitas vezes, ganhar jogos, né, sem merecer. Até sem merecer. Você ganha, às vezes, jogos por acaso, né, que tem sido mais ou menos a situação do nosso Colorado. Bom, mas eu quero falar algumas outras coisas também para vocês. Eu quero alertar vocês acerca dessas propostas indecentes da diretoria incompetente do Internacional, né, chamando vocês para verem treinos do Internacional, treinos, né, fajutos. Mas eu vou explicar isso direitinho já já. Eu quero apenas que o Brian complete para mim, né, a situação do Internacional na tabela, para a gente poder ver aí como é que está a situação em pontos do Internacional e dos adversários com os quais nós estamos lutando aí para não cair. Infelizmente, para não cair. A posição do Internacional na tabela é a seguinte: o Internacional tem 41 pontos, Vitória 39 pontos, Santos 38 pontos, o Fortaleza 34 pontos, com 1 jogo a menos, Juventude 33 pontos, e o Sport já está rebaixado. Muito bem, então como vocês viram aí, o Internacional, né, está com 41 pontos na tabela. Naturalmente nós não vamos trabalhar com o pessoal de cima, porque pelo menos por enquanto não nos interessa o pessoal de cima. O nosso grande problema é que algum desses que estão abaixo do Internacional o alcancem ou o ultrapassem. Então o Internacional tem 41 pontos, o Vitória tem 39 pontos, o Santos 38, o Fortaleza tem 34 pontos, mas o Fortaleza é o único deles que ainda tem um jogo atrasado. Então o Fortaleza, teoricamente, poderia alcançar 36 pontos
aí, aliás, 37 pontos aí na tabela. Tem 34, se vencer o compromisso que falta aí, iria a 37. Ficaria uma carreirinha aí. 41 Internacional, 39 o Vitória, 38 Santos, 37 o Fortaleza, né? E o Juventude com 33. Lembrando que o Sport já está rebaixado. Então, é uma situação muito complicada. A situação ela se complicou, né, de 2, 3 jogos para cá. Né? E o Internacional teve a sorte, como eu disse no programa anterior, ele teve a sorte, a bênção dos deuses do futebol, né, por ter ganho aquele jogo lá em Fortaleza contra o Ceará. Né? Se não tivesse ganho, a situação estaria muito pior, muito pior. Mas eu continuo afirmando e vou acertar. O Internacional não vai cair. Eu falei nos programas anteriores que eu achava que o Internacional ia levar esse negócio, essa confusão até o último jogo, que seria, ou que será o Bragantino. E até agora eu estou acertando. Mas o Internacional não vai cair, gurizada. Não vai mesmo. Bom, mas eu quero falar de outras coisas aí para vocês e principalmente desses jogos para frente. Uma coisa importante que eu quero lembrar a vocês é o seguinte. Essa direção do Internacional, né, tem feito propostas, a meu ver, indecentes para a torcida do Internacional. A torcida do Internacional está sofrendo muito. Eu estou sofrendo, vocês, guris e gurias, estão sofrendo, estamos tristes, decepcionados com o comportamento e o rendimento desse time que nós temos visto aí em campo. Eles, D'Alessandro aparece, precisamos de vocês. O bandido do Barcelos aparece, olha, precisamos de vocês. Eles tomam todas as decisões que querem tomar, fazem as bobagens, né, que podem e que não podem fazer, e depois vêm apelar para a torcida. É óbvio que a torcida quer, né, ir para o Beira-Rio e incentivar e torcer para que o Internacional possa sair dessa situação. Isso é lógico. Mas acontece que são propostas, né, como eu disse, indecentes. O Internacional chamou a torcida neste, acho que foi no sábado agora, né, para ir ver o treino do Internacional. Ora, eu vou falar até para os mais jovens, talvez os que têm um cabelinho branco como eu possam entender com mais facilidade estas coisas. Quando eu era mais jovem, eu ia ver um treino do Internacional, o que eu via? Eu via o time titular do Internacional em campo, treinando contra os reservas. Eu via o treinador em campo, comandando sistema tático, movimentações táticas, jogadas ensaiadas. Daí dava para ver, inclusive, pelo menos na teoria, qual era o time que ia entrar em campo no próximo jogo. Eles chamam vocês para ver os jogadores correndo em volta do campo, fazendo finalizações, dando chutinhos a gol, fazendo fundamentos, correndo aqui e ali, enfim. Mas o que eu falei para vocês, né, o que vocês gostariam de ver neste momento, é quais são as modificações que o tal do Ramon vai fazer para o próximo jogo. Para saber se ele está fazendo certo, se está fazendo errado, para você poder formar a sua opinião. Mas isso eles não mostram, não. Então chamam lá, aí você se sente, né, muitas vezes, que legal, eu vou poder ir no treino. Você não vai ver absolutamente nada. Pelo menos nada que interesse. Então vocês tomem muito cuidado, né, porque são propostas indecentes. Indecentes. Muito bem. Bom, o Internacional tem pela frente o Vasco da Gama.
O jogo é sexta-feira agora, né? O jogo contra o Santos, eu quero dizer uma outra coisa para vocês e que é muito importante para vocês entenderem bem, principalmente, como sempre, para os mais novos, que muitas vezes ainda no entusiasmo não conseguem fazer leituras corretas do que está acontecendo em campo com o seu time. Quando você vai analisar um jogo, ler o que aconteceu num jogo, seja no jogo inteiro, no primeiro tempo, no segundo tempo, enfim, você precisa levar em conta o que produziu, o que rendeu o seu time, no caso o nosso querido Colorado, mas você tem que observar também o que rendeu o adversário. Se o adversário impôs alguma resistência ou não. Porque eu vejo o pessoal falar, ontem o Internacional massacrou, o Internacional fez e aconteceu. Se o Internacional tivesse jogado tudo aquilo que jogou no primeiro tempo, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, talvez contra o Cruzeiro, aí sim ele teria jogado muito bem. Mas ele jogou contra um Santos que não entrou em campo no primeiro tempo. Queridos, o Santos não entrou em campo no primeiro tempo. O Santos deu todo o espaço que o Internacional precisava para jogar. Até o Alan Patrick, que normalmente é bem marcado e por isso que ele não faz mais nada, teve espaço para jogar. E assim mesmo, fez um golzinho lá por acaso. Que criar mesmo, nada. Então o Santos simplesmente não jogou. Então você precisa aprender. Vem cá, eu estou jogando contra quem? Em que circunstâncias? Como? Porque senão é muito fácil. O Internacional jogou muito. Aí no segundo tempo não jogou nada. O que aconteceu no segundo tempo é que o Vojvoda, o técnico do Santos, conseguiu fazer umas mexidas e conseguiu acertar melhor o time. E o time não jogou nenhuma coisa espetacular, o Santos não, mas melhorou o suficiente para se posicionar melhor em campo, não dar mais espaço para o Internacional, né? Oferecer resistência ao Internacional e conseguiu, inclusive, fazer um golzinho que foi o gol de empate. Então é isso. O Internacional vem apresentando esse futebol horroroso há muito tempo. Então eu vi gente falar que o Internacional jogou muito bem contra o Botafogo. O Botafogo foi outro que não jogou nada, absolutamente nada. Nada. O jogo contra o Ceará, o Internacional ganhou porque jogou o jogo inteiro com um a mais. E assim mesmo teve dificuldade para ganhar. O Internacional ontem não conseguiu bater o Santos, né, que é um da zona do rebaixamento. O Santos, todo mundo sabe que está jogando muito mal também. Ele está conseguindo ali no esforço, né, tentando se livrar da zona do rebaixamento, mas joga muito mal também. O segundo tempo do Santos ontem, mesmo jogando o que jogaram, mesmo empatando com o Internacional, também foi ruim. O Vojvoda só conseguiu reacertar o time ali para ele poder oferecer alguma resistência para o Internacional. Então o que está acontecendo é isso. Bom, sexta-feira temos Vasco da Gama em São Januário, no Rio de Janeiro. Olha, eu acompanho muito futebol. Eu vi alguns dias atrás o pessoal falar que o Vasco agora arrancou, porque o Vasco não sei o quê, porque o Vasco vem de 5 derrotas, não ganha mais de ninguém. 5 derrotas, porque o time do Vasco é muito ruim também. É muito ruim. Os deuses do futebol às vezes premiam, né, com surpresinhas aí que a gente fica espantado. Mas o time do Vasco é muito ruim. Bom, mas a questão é, o Vasco ficou 1 ponto acima do Internacional.
Eu, por enquanto, não estou me preocupando com o Vasco, porque o Vasco não pode tirar lugar do Internacional, mas o Vasco pode ganhar do Internacional e afundar mais o Internacional. Os jogos em São Januário são sempre jogos muito difíceis. O Vasco perde lá também. Acabou de perder, tomou 3-1 do Juventude lá em São Januário. Mas sempre são jogos difíceis. E para um time que está jogando a bolinha de gude que está jogando o Internacional, é um jogo muito complicado. Então nós temos dois jogos muito difíceis, na verdade. Os times não são muito bons. O próprio São Paulo também não está desenvolvendo um futebol maravilhoso. Então nós temos Vasco no Rio de Janeiro e São Paulo em São Paulo. São jogos que vão acabar sendo muito difíceis para nós. E vai acabar que eu vou acertar e o Internacional vai acabar levando esse negócio aí de cai não cai, esse cai-cai aí, até o último jogo do Beira-Rio. Vou repetir para vocês, o Internacional não vai cair. O Internacional tem uma camisa pesada, né? E essas surpresas que o futebol oferece, né, sempre acabam ajudando. O Internacional faz um golzinho aqui, um golzinho ali e tal, e acaba se safando. O Internacional não vai cair. Mas que a coisa está difícil, está. Está muito complicado. Quando eu paro para pensar aí, tem gente que me escreve e tal, em relação ao futuro, a próxima temporada. Como será a próxima temporada do Internacional? Bem, quanto à próxima temporada, eu acho que nós não vamos começar como começamos esta, né? Que todo mundo achava que o Internacional ia ser campeão disso, campeão daquilo. Então acho que a gente vai começar com o facho mais embaixo, né? Não sei o que vai acontecer, não sei o que eles podem arrumar aí de peças de reposição, quem é que eles vão manter, né, no elenco, quem eles vão tirar, né? Infelizmente, eu tenho a impressão que nós vamos ter que aturar, né, inevitavelmente, esse tal de Barcelos, o tal do Bisol, o tal do Mazuco, o tal do Alessandro, né? Esses dois baratas tontas aí, que desde o começo eu tenho dito, olha, eu conheço, não vão fazer nada. Em todo caso, né, vamos esperar para ver. Vamos ter que aguentar, porque não me parece que eles estejam aí muito dispostos a demitir, né, abrir mão aí dessa dupla aí, né? E os jogadores, esse bando de cabeças de bagre, ganhando fortunas, cabeças de bagre. É isso mesmo. O que vai ser? Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Eu lamento profundamente por mim e por vocês, gurias e guris colorados. Porque assim como eu estou sofrendo, assim como eu fico triste de ver o time jogar o que joga, eu tenho certeza que vocês da mesma forma. Então, é uma pena, lamentável. Mas enfim. Bom, faltam 3 jogos, ok? São 9 pontos. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vai que o Internacional, né, consegue ganhar do Vasco lá em São Januário, sei lá por quê. Porque por conta da comissão técnica, nova estratégia, não tem nada disso não. Né? Mas vai que ganha, né? Vai que consegue um empatezinho com o São Paulo. Eu acho que o Internacional vai ganhar do Bragantino e eu estou contando com a vitória no último jogo contra o Bragantino. Porque se o Internacional ganhar do Bragantino e sexta-feira, por exemplo, empatar com o Vasco da Gama, talvez não esteja numericamente, né, livre do rebaixamento, mas vai estar, a fatura está fechada.
né? Então, eu conto com a vitória do Internacional nesse último jogo. No último jogo, nós temos que lotar o Beira-Rio, né? E empurrar eles, nem que seja no grito. Enfim, eles vão ter que ganhar esse jogo contra o Bragantino. Red Bull Bragantino. Muito bem, então a situação é mais ou menos essa. Tá bom? Eu espero que a gente, né, no próximo jogo, de sexta-feira, a gente consiga aí ter uma notícia boa, alguma coisa melhor. Tá bem, queridos? Um beijo para vocês todos, guris e gurias coloradas. Muito obrigado pela companhia de vocês, tá certo? E nós nos vemos aí no próximo programa Contagem Regressiva, já faltando então só 2 jogos. E aí a gente já sabe o resultado de Vasco da Gama e Internacional. Beijo para vocês e até a próxima.